Deputado Quinalha, é verdade ou é mito que é ruim para o país emprestar dinheiro do BNDES para outras nações? É mito. Para se ter uma ideia, o Brasil arrecadou o BNDES, através do BNDES, 39 bilhões de reais, tendo aportado 22 bilhões, quase o dobro daquilo que foi financiado. E o outro aspecto é que um país do nosso tamanho, ele não pode se omitir da sua liderança natural. Se a gente pegar, por exemplo, a China, que em 70 anos ela mudou completamente a sua fisionomia econômica e, portanto, hoje ela chega na América Latina, ela chega em qualquer continente, ela só consegue porque ela também financia. Vou dar um exemplo concreto na África. Teve um dado momento que a China estava ocupando todos os espaços da África. Em outro mandato do presidente Lula, ele foi à África. A primeira coisa que ele fez foi pedir perdão pela escravatura. E como a China levava os chineses para trabalhar, que dormiam em navios, o Lula falou, não, a mão de obra será africana. E, portanto, foi desta maneira que o Brasil, que tem uma economia forte, mas comparativamente com a China, nós somos muito fracos, então ele conseguiu deslocar parcialmente aquela total hegemonia chinesa. Se você pegar, por exemplo, hoje a Rússia, ela se volta também para a América Latina. E o Brasil, que hoje é a nona economia, mas parece que vão passar para o oitavo PIB mundial, não pode, portanto, deixar de aportar recursos, porque isso beneficia as exportações brasileiras, isso abre mercado. E se isso não se faz, não se consegue. Finalmente, os maiores valores que o Brasil financiou são exatamente nos Estados Unidos da América. Muito bem. Muito obrigado. Deputado Kim Kataguiri, vou repetir mais ou menos a mesma pergunta. Na sua avaliação, antes porém, deixe-me corrigir aqui, deixa eu fazer a sua rápida biografia. O senhor é escritor, está em seu segundo mandato aqui na Casa, titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e também da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, e é pré-candidato à Prefeitura em São Paulo. Na sua opinião, é mito ou é verdade que é ruim para o BNDES, ruim para o país, emprestar dinheiro para outras nações? O que é ruim é a gente financiar as mesmas empreiteiras corruptas para organizarem, né, os mesmos esquemas que organizaram no Brasil, lá fora e com dinheiro do BNDES. Não tem nenhum problema você ter uma política de incentivo a exportações. Aliás, no ano passado eu estive em Singapura, que na minha avaliação é um dos lugares mais bem-sucedidos em termos de política de exportação. O problema é que aqui a gente financia alguns poucos amigos do rei, né? E essa não é a minha conclusão. Essa é a conclusão do próprio Ministério do Planejamento, que possui um comitê de análise de políticas públicas e chegou à conclusão que entre 2008 e 2015, né, na política do BNDES, da última vez que o governo petista implementou essa política de financiamento, tanto externo como interno, do BNDES, a gente financiou grandes empresas que não precisariam desse financiamento, que não trouxeram produtos melhores e mais baratos, que não promoveram o Brasil lá fora, e 40% dos empréstimos ainda foram feitos descumprindo as normas internas do próprio BNDES, por pura influência política e vontade dos diretores. Então, se a gente fosse fazer uma política séria, né, a gente faria como Singapura, focaria nos pequenos e médios empresários, mostraria para eles qual que é o benefício de exportar, descentralizaria o crédito, focaria isso em setores muito mais amplos do que fazer uma verticalização, do que escolher determinados empresários, né, e determinadas empresas para você conceder esses incentivos. O que a gente faz na prática hoje é tirar o dinheiro do pagador de impostos, em regra o mais pobre, porque a nossa tributação está concentrada no consumo, e entregar para alguns poucos empresários que não ajudam a promover as nossas exportações. Pelo contrário, a conclusão do próprio governo federal e do próprio Ministério do Planejamento é que a política implementada pelo BNDES foi fracassada e ela está sendo repetida agora. Eu queria ouvir a opinião do deputado Quinalha sobre essas afirmações. O Bolsonaro passou a campanha de 2018, praticamente todinha, dizendo do caixa preta do BNDES. Bom, isso fez com que o BNDES, em 2019, gastasse 42 milhões com uma auditoria independente. E foi feita uma investigação de 1 ano e 10 meses. Qual foi a conclusão dessa auditoria independente? É que não havia nenhum sinal de malversação de fundos. Até porque, veja, parece que o BNDES é algo solto no espaço. Não é.
O BNDES tem que prestar contas ao Banco Central, tem que prestar contas à CGU, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, tem que prestar contas à CVM. Portanto, o Bolsonaro, depois, se não me engano, foi em junho de 2021, ele falou assim, não há caixa preta no BNDES. Eu achava que sim. Então ele falou assim, quase que singelamente. E muita gente acreditou. Portanto, eu creio que é preciso um grande cuidado, porque eu discordo radicalmente, de que o BNDES é uma experiência de insucesso. Até porque os liberais do Brasil são contra a participação do Estado na economia, exceto quando é financiamento subsidiado do BNDES, do Banco do Brasil, né? do BASA, do Banco da Amazônia, do Banco Regional do Nordeste. Portanto, isso é uma política. Veja, isso foi criado em 1952, o BNDES. E de lá para cá, todos os governos mantiveram, inclusive o do Bolsonaro. Ou seja, se você perguntar, da mesma maneira que havia pessoas, empresários e políticos contra o Mercosul. É só fazer uma pesquisa hoje junto ao empresariado brasileiro, vocês são contra o Brasil, digamos, fazer o papel que faz no Mercosul. Então, eu vou dar um exemplo, por falar em Mercosul. A Itaipu Binacional, ela foi criada em 50 anos atrás, dos dias de hoje. E foi ali o Brasil que obteve financiamento, entre outros, do BNDES. Isso fez com que, durante 50 anos, o Brasil comprasse energia a um preço menor do preço do mercado do Paraguai. E este ano vai ter que ser renegociado exatamente esse item dessa grande construção. Então, eu creio que o BNDES tem uma folha de serviços bem maior do que se percebe. Deputado Kim Kataguiri, eu queria saber a opinião do senhor e aproveitar também, o senhor é autor de um dos vários projetos que tentam regulamentar essa questão aqui na casa. Acho que são 5 ou 6 projetos que vão competir com essa proposta do governo. Ela é compatível com o que o governo está pretendendo, o seu projeto? É absolutamente incompatível, né? Eu quero utilizar como ponto de partida aqui uma frase que o deputado Arlindo colocou, de que os liberais brasileiros aí são contra o Estado na economia, com exceção de juros subsidiados de diversos bancos. Aí eu quero colocar que, na verdade, não são liberais, né? É a velha elite patrimonialista brasileira, né, privada, que sequestra o Estado, sequestra as agências reguladoras, sequestra os bancos estatais e que, inclusive, o PT, apesar de ter um discurso contra as elites, sempre fez parceria com essas elites e que aí tomam esses juros subsidiados e sufocam os pequenos, os médios empresários, que são a maioria esmagadora do Brasil, né? Acabam com a sua concorrência com benefícios regulatórios, com privilégios tributários, que era uma coisa que a gente deveria rever, em vez de estar despejando mais dinheiro no BNDES, que, aliás, apesar do governo ter anunciado a nova política industrial de 300 bilhões de reais, a maior parte desse dinheiro já seria executado sem essa tal da nova política industrial. Então, ainda estou para entender direito o que é que o governo quer fazer. Mas, tirando isso à parte, nós já temos 400 bilhões de reais em privilégios tributários que, diz a boa literatura econômica, não deram nenhum resultado de produtividade para o país. A maior parte deles iniciaram, aliás, no primeiro mandato do governo Dilma e que aí sim poderiam ter uma revisão estrutural da economia para a gente aumentar a nossa competitividade em relação a lá fora. Eu não sou contra você utilizar o crédito estatal para ajudar na competitividade do país em relação principalmente a indústria em relação ao resto do mundo. Eu sou contra a política que foi implementada pelo PT e que quer ser repetida, né? Que não é eficiente, que não é transparente, como eu coloquei. O Comitê de Análise de Políticas Públicas do próprio Ministério do Planejamento chegou à conclusão de que a injeção de dinheiro do BNDES surtiu efeito durante apenas 2 anos, não teve uma mudança estrutural na economia, a gente não resolveu o nosso problema de logística, a gente não resolveu o nosso problema de infraestrutura, que foi o que os outros grandes países desenvolvidos fizeram para promover a exportação, utilizaram dinheiro público para melhorar as estradas, os portos, os aeroportos. Os nossos portos estão absolutamente abandonados. A gente praticamente não tem ferrovia, se a gente vai comparar com o mundo desenvolvido. As nossas rodovias estão absolutamente destruídas. Isso ajudaria a promover exportação, principalmente no agronegócio. A gente conseguiria dobrar o que a gente produz hoje no nosso agronegócio sem derrubar uma árvore sequer, sem plantar 1 hectare sequer a mais. A gente simplesmente aumentando nossa capacidade de escoamento de produção, isso poderia ser feito. E mais uma vez, esse dinheiro que está sendo utilizado no BNDES poderia ser utilizado sim para promover exportação, só que focado nas pequenas e nas médias empresas e sem a gente escolher os grandes empresários que vão se beneficiar disso, porque isso sim dá margem para corrupção e ineficiência.